Oi, alunos, então vamos dar continuidade ao Egito Antigo, tá? Vamos continuar falando agora um pouquinho sobre economia, sociedade, tá? Escultura, enfim, tá? Tem muita coisa pra falar, talvez não tenha mais um vídeo, talvez eu tenha que fazer mais vídeos, porque é realmente uma sociedade bastante complexa, tem muita coisa pra falar. Em relação à economia, então, tá? Os egípcios, de modo geral, eles se organizavam no que a gente chama de modo de produção asiático e tinha como, digamos assim, uso principal da força de trabalho, um uso de servidão coletiva. Então, de modo geral, era um trabalho compulsório, um trabalho obrigatório, digamos assim, que os camponeses deveriam, então, né, como tributo, como taxação, exercer, né, para, então, o governante, para o faraó. Então, esses camponeses, em determinados períodos do ano, então, momentos, por exemplo, da cheia do Nilo, no qual eles não poderiam estar colhendo, digamos assim, né, eles eram direcionados para trabalhar nas grandes obras públicas, como as pirâmides, como os canais de irrigação, fazer concertos, etc. Tá? Então eles eram mobilizados para esses espaços, basicamente para fazer então esse trabalho, essa servidão coletiva. Não havia escravização? Sim, havia, mas ela era muito menor frente a esse tipo de uso do trabalho, certo? Bom, então basicamente a gente tinha essa perspectiva, né? Então são os camponeses que vão construir basicamente todos os palácios, as edificações, a gente tem edificações realmente impressionantes, como as pirâmides de Gizé, que foram erguidas, claro, com base em muito sangue, muita morte, muito sofrimento, tá? Então não é uma coisa, imagina, não é uma edificação dessas proporções, né? Neste período no qual a gente não, né, tinha, digamos assim, tanta possibilidade tecnológica, né? Então vocês imaginem realmente o que foi isso, certo? Então, basicamente, a servidão coletiva é a principal força de trabalho utilizada no Egito Antigo, certo? Bom, que ergueram, então, templos, ergueram, né, as pirâmides, ergueram os canais de irrigação, né, organizaram toda essa situação, tá? Bom, o Egito produzia o quê? Cereais, trigo, cevada, né? Produzia algodão, produzia linho, né? Então também eram grandes, os egípcios eram grandes tecelões, grandes artesãos. Eles produziam papiro, que era um tipo de planta que poderia então ser utilizada para o registro. Então os egípcios usavam papiro como um tipo de papel. Então é ali que eles registravam grande parte então, né, das situações, né, do cotidiano, questão do comércio, questão da produção, enfim, né, e também registros oficiais vinculados às decisões políticas, etc. Tá? Então também, claro, não utilizavam só o papiro. Também usavam, por exemplo, pele de cabra, né, que era seco, enfim, mas o papiro era, de modo geral, uma fonte mais utilizada para esse tipo de registro, certo? Então, eles também viviam da pesca, né, então tinha lembrado que o Nilo tinha uma fauna bastante ampla, né, de peixes, mas também tinha jacaré, também tinha hipopótamo, tinha uma série de animais, mas eles também criavam cabras, criavam gansos, né, e vários animais nesse sentido, carneiros, enfim, tá? Eram grandes artesãos, então grandes ourives, tecelões, trabalhavam com vidro, né? Ferreiros, carpinteiros, então os egípcios eles se destacavam muito nesse sentido também, certo? E também, claro, né, em outras especialidades, como por exemplo, né, o próprio conhecimento médico, a gente tem que lembrar que os egípcios, eles são, de modo geral, politeístas, tá? Então a gente vai trabalhar essa questão da religiosidade, apesar de que o Egito teve um momento muito breve de monoteísmo, e geralmente a gente tem que falar isso, ressaltar isso. Por quê? Porque é uma exceção e às vezes as questões elas se debruçam muito mais sobre a exceção do que contemplam a regra, tá? Então a gente vai trabalhar isso, mas o fato é que eles tinham grandes conhecimentos também na área da medicina. Então a gente tem um registro, por exemplo, um vestígio que é o Livro dos Mortos, que é um registro escrito que, enfim, ficou, né, até os nossos dias, e ali a gente percebe um grande conhecimento na área anatômica, até porque os egípcios realizavam mumificação. Então era um processo muito complicado, demorava assim meses, tá? Então os egípcios, de um modo geral, eles, enfim, né, removiam os órgãos, faziam todo um tratamento desses órgãos, né, os órgãos considerados nobres. Para eles, o centro do pensamento, da força, da coragem era o coração. Era o órgão de fato mais importante na mitologia egípcia. A gente tem, né, que o coração ele é pesado antes da pessoa ser direcionada após a morte, né? E esse coração ele era pesado, então numa balança para ver se você foi uma boa pessoa ou não por um deus, que é um dos principais do panteão egípcio, que era o Anubis, certo?
E aí, dependendo do peso do seu coração, tinha que pesar menos que uma pena, né, para poder então ser direcionado, né, a um bom lugar, digamos assim. Então, eles acreditavam na vida após a morte, e esse processo de mumificação fez com que a medicina no Egito fosse muito avançada. Então, eles faziam inclusive procedimentos cirúrgicos, né, a esses registros. Então, eles tinham também um conhecimento muito avançado nesse sentido, além de serem grandes engenheiros, grandes arquitetos, como a gente pode vislumbrar, né, nos grandes projetos arquitetônicos, né, que a gente tem até hoje, né, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ficou de pé são as pirâmides, né, de Gizé. Bom, então basicamente a gente tem aí uma sociedade também bastante complexa, uma sociedade bastante fechada, no sentido de não ter grandes mobilidades, tá? Mas lá no topo a gente tem o faraó, que não só é então o governante, como é a própria divindade. O Egito é uma teocracia, tá? Theos, Deus, Kratos, poder, uma teocracia. A figura do faraó é uma figura divina por si só, tá? Então, o faraó tá lá no topo. Embaixo nós temos uma casta de sacerdotes, então, como eu falei para vocês, os egípcios eram politeístas, os sacerdotes tinham um grande poder, a questão religiosa ela estava disseminada, tá, no cotidiano da população, e esses sacerdotes enriqueciam muito, cobrando tributos, cobrando, enfim, né, uma série de taxações desses fiéis, certo? Então é uma classe muito importante. Temos os guerreiros, a nobreza, de modo geral, egípcia, tá? Temos funcionários, enfim, né, como os escribas, né? Então os escribas quem eram? Aqueles funcionários que tinham por papel escrever, registrar, né, manter, digamos, a burocracia do Estado organizada, digamos, tá? Então eram eles que tinham acesso, então, às formas de escrita dos egípcios, tá? Então os egípcios eles desenvolveram 3 formas de escrita diferentes, tá? Então a mais conhecida, que era a escrita sagrada, a mais importante são os hieróglifos, que vocês conhecem, aquelas imagens, né? E aí isso a gente vai ter que colocar para vocês no sistema, vamos preparar um material para vocês também vislumbrarem isso. Mas nós temos os hieróglifos, depois temos uma outra escrita que foi um pouquinho mais simplificada, esses hieróglifos foram um pouquinho mais simplificados, que é chamada escrita hierática, e por fim a escrita demótica, que é uma escrita bem mais simples, mais cotidiana, exatamente para facilitar esse processo de organização desses documentos, tá? Então o escriba é aquele que conhecia isso e que fazia esses registros. Temos comerciantes, temos artesãos, tá? Que também tem um papel importante. Né, os egípcios eram grandes artesãos, trabalhavam com tecelagem, com carpintaria, com questão, né, de ourivesaria, enfim, uma série de situações, né, escultura, vidro, né, tudo era muito, digamos assim, fora também a questão, né, de produção, por exemplo, de embarcações, enfim, os egípcios eram grandes construtores e grandes artesãos, tá? Eram muito considerados as suas peças, digamos assim, certo? Por fim, a gente vai ter, então, lá a base, né, os camponeses, abaixo dos camponeses apenas os escravizados, mas que eram raros, né, não eram tantos, não eram muito mais por questão de dívidas ou por questão de vitórias em guerra, certo? Apesar de que o Egito, ele, como a sua civilização vivenciou, digamos assim, uma proteção natural, que é o próprio deserto, era muito mais difícil realmente conquistar o Egito. O Egito tanto que vai ficar muito tempo, são, né, milhares de anos, até que de fato haja uma conquista significativa, como será então com os Ixos, e depois, claro, mais tarde vão ser outros povos, enfim, até que o Egito vai acabar sendo tomado, né, pelos persas, enfim, mas por muito tempo os egípcios eles ficaram protegidos, digamos assim, também pelo exército, tá? Claro que os egípcios também, como eu falei para vocês, também era um povo bélico, né? Também teve seus contatos, né? E suas influências mútuas com os povos da África Negra, da região Núbia, né? Então a gente também tem essa situação, tá? Mas a grande massa da base da pirâmide é a massa camponesa mesmo, que são aqueles que vão não apenas sustentar, né, com o seu trabalho as demais camadas, mas também que vão trabalhar nessas grandes obras públicas, certo? Então esse é um ponto bem importante também, certo? Bom, então os egípcios, como eu falei para vocês, eles se destacaram pelas artes, então pela também questão de música, né? Enfim, pela literatura. Nós temos alguns poemas, né, que restaram em relação aos egípcios, que também tem um certo destaque. Eram grandes astrônomos, desenvolveram um calendário solar, tá? Basicamente composto de 12 meses, então muito semelhante com o calendário que a gente tem hoje, tá? Então, basicamente, em relação a essas questões, tá, de sociedade, economia, são esses os pontos. No próximo vídeo, acho que vai ser um vídeo mais curtinho, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões religiosas do Egito, tá? Fechou, então?
Até lá!